Meus queridos, a vida do concurseiro é uma dureza, é preciso ter resistência e muitas vezes ser rígido consigo mesmo para obter fluência nos estudos. A resiliência é fundamental no caminho até a aprovação, mas é preciso uma dose de flexibilidade para que possamos compreender nossos momentos de fragilidade. Gostaram dessa poesia? Pois é, acabei de escrevê-la aqui rapidamente, só para você perceber que as propriedades mecânicas dos nossos materiais estão sempre presentes no nosso dia a dia, na nossa fala, na linguagem ali do português, mas é sempre bom a gente entender qual é o conceito, qual é o significado dessas propriedades mecânicas na resistência dos materiais. Eu sou o professor Guilherme Venturim, vou conduzir essa aula com vocês sobre propriedades mecânicas dos nossos materiais. Claro, sempre com foco em concursos públicos, eu vou trazer as principais propriedades e principalmente a distinção entre elas para que você, na hora da prova, não confunda. Na hora de marcar o X, eu quero que você gabarite, eu quero que você acerte todas as questões de resistência dos materiais. Então, vamos começar aqui com as primeiras propriedades que eu trouxe para vocês. Plasticidade e elasticidade. Eu vou trazer sempre as propriedades e suas principais características. Aqui, outras literaturas, mas essencialmente o Pfeil, Walter Pfeil, foi a base para a nossa aula de hoje sobre propriedades mecânicas. Gente, a elasticidade, provavelmente você já ouviu falar, já viu alguma aula minha falando sobre materiais elásticos e materiais plásticos, né? Então a elasticidade é a capacidade do material de retornar à forma original quando removidas as tensões, quando removida as cargas. Então essa propriedade, né, claro, se assemelha aos elásticos comuns do dia a dia. A gente pega aqueles elásticos, estica, soltou, volta. Então essa elasticidade, eu soltei, eu removi as cargas, as tensões, o material volta, devolve as deformações, né? Restitui as deformações pro meio, na forma de trabalho. Claro, elasticidade até certo ponto. Daí para frente nós temos a plasticidade. Quando a gente fala de material plástico, ele é um material que na fase plástica ele mantém-se deformado ainda que eu cesse os meus esforços. Claro que no diagrama tensão-deformação você consegue ver isso melhor e eu vou mostrar para vocês. O trecho inicial, a gente tem a fase elástica, esse trecho em azul, onde o material tem comportamento elástico linear. Esse comportamento vai até a tensão limite de proporcionalidade. Essa tensãozinha, sigma LP, tensão limite de proporcionalidade. Logo acima da tensão limite de proporcionalidade, nós temos ainda um pequeno trecho em verde, um trecho elástico, mas agora não linear. Significa que o quê? As tensões não são diretamente proporcionais às deformações, mas ainda, caso eu cesse os esforços, as deformações se anulam, ou seja, o material volta ao seu estado original sem deformações permanentes. Essa é a nossa tensão de escoamento, é a tensão limite. Então, do escoamento para trás, nós falamos que o material está no seu comportamento elástico, ele é capaz de retornar à forma original quando cessados os esforços. A partir da tensão de escoamento, onde nós iniciamos aí esse trecho em roxo, o material já tem um comportamento plástico, um comportamento inelástico, ou seja, a partir daí, se eu cesso o meu carregamento, eu tenho deformações permanentes. Essa linha em vermelho eu quis mostrar para vocês quando o material ele é carregado, por exemplo, até este ponto que eu acabo de indicar, e depois ele é descarregado e volta ao eixo aqui, né? Ao eixo das abscissas, com uma deformação residual, ou seja, ele não volta mais para a origem do nosso sistema de eixo. Por quê? Porque ele atingiu a fase plástica. O que eu quero destacar para vocês, provavelmente você já viu, essa aqui é a tensão limite
a tensão última, e essa aqui é a tensão de ruptura. A gente sabe que depois da tensão última, da tensão máxima, da tensão limite de resistência do material, este material ele sofre um fenômeno de estricção, ou seja, a seção transversal reduz até o ponto da ruptura. Então, para os materiais no gráfico de tensão deformação convencional, o de engenharia, essa tensão de ruptura, logo depois da tensão limite, sofre uma queda até a tensão onde de fato o material se rompe, se separa em duas partes. A gente sabe que na real, essa tensão ela nunca para de aumentar, porque se eu tenho a mesma carga ou se eu tenho uma redução ali, né, no caso da seção transversal, eu teria um aumento contínuo. Como a gente considera sempre a seção transversal original, essa estricção não é considerada. Então, fazendo o cálculo força sobre área, a gente vê que a carga realmente reduz, portanto, a tensão lá na ruptura ela é um pouco menor do que a tensão última, limite máxima de resistência do material. Então, aqui a gente tem o diagrama tensão-deformação clássico dos aços estruturais, né? E o que eu quero destacar aqui, principalmente quando se fala de elasticidade e plasticidade, que embora no primeiro trecho a gente tenha comportamento elástico, no segundo trecho ali, a partir da tensão de escoamento, um comportamento plástico, na hora que nós cessamos as tensões ou os carregamentos, a deformação que fica é a deformação plástica, permanente. E a deformação que é restituída é a deformação elástica. Então, no momento do carregamento, esse primeiro trecho aqui é uma deformação elástica. Tudo bem, é uma deformação elástica no primeiro trecho. E no segundo trecho dali para frente, é uma deformação plástica. Beleza, isso na hora do carregamento. Quando eu descarrego, o que acontece? Há uma inversão. Olha só, a deformação plástica é a que fica no meu material. E a deformação que é restituída é a deformação elástica. Então, muita gente não consegue entender, inclusive, vocês vão ver uma questão que trata disso, que na hora que eu descarrego o material, o que ficou é deformação plástica. Ah, professor, mas aquele início ali não é a região que o material tem comportamento elástico? Sim, quando eu estou carregando ele, aquela deformação que vai surgindo é a deformação elástica. Depois que ele atingiu o escoamento, que ele passou para a fase plástica, e eu continuo carregando, ele começa a ganhar deformações, deformações, deformações. Rompeu ou descarreguei esse material, quando eu descarrego ele volta por uma linha paralela à linha original, e o que fica nele é a deformação permanente, deformação plástica. E o que é restituído, deformação elástica. Então os papéis se invertem, cuidado para não confundir isso daí. Vamos fazer uma questão aqui da banca IBFC que diz o seguinte: os ensaios de tração e compressão consistem em submeter um corpo de prova de dimensões definidas a um esforço axial até que haja sua ruptura. Analise a alternativa incorreta sobre o diagrama tensão-deformação. O ponto B é o limite de resistência ou a resistência última, resistência máxima. Beleza. O ponto A é o limite elástico. Tudo bem, é o limite elástico. Lembrando que nos aços, o limite, tensão, limite de proporcionalidade e limite tensão de escoamento, eles são muito próximos, então muitas vezes eles até se sobrepõem e se confundem na literatura. Você vai ver algumas questões de concurso que fala que até a tensão de escoamento ou até a tensão limite de proporcionalidade como se fossem sinônimos. Porque nos aços eles realmente quase se sobrepõem. Então eu posso falar que o ponto A é o limite elástico, claro, como se o ponto A fosse a tensão de escoamento. Beleza. O ponto B é onde ocorre a ruptura. A ruptura ocorre em C, gente, que é a tensão de ruptura, um pouco menor do que a tensão no ponto B, que é a tensão última ou a tensão máxima. Portanto, essa informação é incorreta. Vamos dar uma olhada na seguinte. Letra D. Ponto C é o limite de ruptura. Exatamente, é onde ocorre a ruptura. Ponto B é a tensão máxima no diagrama. Correto? Tensão máxima, tensão limite de ruptura. Portanto, gabarito letra C, o ponto B não é onde ocorre a ruptura. É onde a ruptura, aliás, o ponto B é onde a tensão máxima deste material. Próxima questão, sensacional essa questão da UFMT. Ela diz o seguinte: no diagrama tensão-deformação abaixo, são apresentadas as fases de carregamento e descarregamento de um ensaio de tração de um material.
Assinale a alternativa que apresenta as deformações marcadas pelas cotas 1 e 2, respectivamente. Vejam, o material foi carregado e depois descarregado. Quando ele foi descarregado, ficou deformação permanente aqui. Então, essa parte pode ser uma deformação elástica? Não, a deformação elástica é a parte da deformação que é restituída, devolvida quando cessa os carregamentos. Portanto, o trecho 1 tem que ser a deformação plástica. E o trecho 2, claro, a deformação que foi restituída quando cessaram-se as cargas, é a deformação elástica. Então, portanto, o gabarito, letra B, 1, plástica e 2, elástica. Muita gente não consegue entender e erra uma questão como essa. Próxima propriedade, próximo casalzinho, próximo parzinho, ductilidade e fragilidade. Gente, ductilidade é o oposto de fragilidade, a capacidade de se atingir grandes deformações sem se romper. Ductilidade, a capacidade de se alongar, formar fios. E a fragilidade? Claro, o oposto da ductilidade, materiais que se rompem bruscamente, materiais frágeis, sem aviso prévio. Esse tipo de material não é ideal para a construção, porque ele entra em colapso sem apresentar sinais aparentes, grandes deformações. Ou seja, nas nossas edificações seria ruim, porque o material pode se romper e as pessoas que estão ali, os ocupantes, não percebem o movimento até a ruptura. Caso, obviamente, a gente tenta evitar, tornando o dimensionamento de peças que tenham ductilidade suficiente, ou seja, que se deformem, se alonguem, apresentem sinais antes de romper, para que, claro, esse sinal acione ali, alerte as pessoas para que elas evacuem o estabelecimento. Os aços, eles são dúcteis, em sua regra, em sua maioria. A gente fala de aço estrutural, ele é um material dúctil, mas ele pode se tornar frágil em função de baixíssimas temperaturas. Então veja que não dá para falar que em todos os casos o aço vai ser dúctil. Não, a baixas temperaturas ele pode ter um comportamento frágil. Então a ductilidade e a fragilidade podem ser propriedades que o material tem em certos momentos ou sob certas condições, tá? É importante lembrar na fragilidade que o material, quando ele é frágil, geralmente a tensão de ruptura é igual à tensão limite, à tensão máxima. Ele não tem aquela fase do diagrama onde há uma queda, aquela estricção. Claro, se ele não sofre aquele alongamento, não há por que se falar daquela fase de estricção que o aço sofre na hora de se romper quando ensaiado a tração. Então essa fase de estricção, ela ocorre no material dúctil, o frágil não ocorre. Por quê? Porque ele não tolera deformações. Um exemplo clássico que se dá, geralmente, você consegue pensar, um papel de bala, quando você estica, aquele papel ele se alonga, forma um fio, diferente de um giz que você escreve no quadro. Quando você traciona, esse material ele não apresenta sinais de deformação e do nada ele rompe, rupturas frágeis. É bem interessante fazer esse ensaio na prática e mostrar a diferença entre fragilidade e ductilidade. Portanto, um material frágil, ele tem esse comportamento quando na ruptura. Por que ele se rompe? Materiais normalmente se rompem por tensões normais, tá? E os materiais dúcteis geralmente se rompem por tensões de cisalhamento. O cisalhamento é o principal responsável por falhas em materiais dúcteis, enquanto as tensões normais em materiais frágeis. Vamos para algumas questões aqui da CESP-CEBRASP. Acerca das propriedades físicas do aço para uso estrutural, é correto afirmar que resiliência é a resistência ao risco e abrasão. A gente ainda vai ver resiliência. Tenacidade é a capacidade do material de se deformar sobre ação de cargas. A gente ainda vai ver sobre a tenacidade. Fragilidade e ductilidade são características opostas. Opa, acabamos de mostrar isso aqui agora. Temperaturas elevadas aumentam a resistência à ruptura dos aços. Não. A gente não falou sobre isso. Dureza é a capacidade de absorver energia mecânica em regime elástico. Também não, a gente vai ver sobre dureza na aula de hoje.
Gabarito letra C, eu vou para a próxima questão do Instituto AOCP. Durante a elaboração de um projeto estrutural, um analista judiciário do TRT, especialidade em engenharia civil, deverá considerar os princípios da resistência dos materiais no dimensionamento. Considerando esses princípios, assinale a alternativa correta. Letra A. Para materiais frágeis, não existe uma diferença entre a tensão última, ou seja, tensão limite, tensão máxima, e a tensão de ruptura. Exatamente, eu acabei de falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. A tensão de escoamento do aço estrutural é obtida por observações dos valores da carga durante o teste de compressão. O aço é ensaiado a tração, tá? Pode-se fazer o ensaio a compressão, mas comumente utiliza-se o ensaio a tração do aço. O menor valor da tensão para o qual a lei de Hooke é válida se denomina limite de proporcionalidade do material. O maior valor e não o menor, ou seja, o máximo até onde a lei de Hooke é válida é até o limite de proporcionalidade, até a nossa tensão limite de proporcionalidade. Portanto, não o menor e sim o maior. Se o material tem início de escoamento bem definido, então o limite de elasticidade e o limite de proporcionalidade não coincidem com a tensão de escoamento. Na verdade, o limite de elasticidade, né, ou o limite de proporcionalidade, eles quase que se coincidem com a tensão de escoamento para os materiais dúcteis, em especial comentei com vocês sobre o aço. Portanto, gabarito aqui também mais um erro. Letra E, dá-se o nome de fadiga, o fenômeno no qual a ruptura ocorre a uma tensão bem acima da tensão de ruptura obtida no carregamento estático. A gente vai ver sobre fadiga ainda, não tem nada disso. Gabarito letra A. Questão na tela da UFAC. Nas propriedades dos corpos sólidos, a definição é a capacidade que os corpos têm de se reduzirem a fios sem se romperem, ou seja, é a nossa ductilidade, né? Não é o desgaste, não é a dureza. A maleabilidade, por sua vez, se parece muito com a ductilidade em sentido de materiais que se moldam, são capazes de sofrer deformação, mas quando a gente analisa, por exemplo, a ductilidade, ela vai ser a capacidade que os corpos têm de se reduzirem a fios sem se romperem. Já a nossa maleabilidade é a capacidade que eles têm de formarem lâminas sem se romperem. Então eles são sim moldados, mas no sentido de formarem lâminas. Eu trouxe aqui duas figuras para vocês. Aqui seria uma peça tracionada formando fios, ilustrando o que seria a ductilidade, a capacidade de sofrer essas deformações, e a maleabilidade também sofre deformações, mas no sentido de formar aí chapas, tá? Um exemplo aqui de ductilidade, é legal a gente ver, na verdade, não confundir, né, plasticidade com ductilidade. Apesar de ductilidade, o material ele ter, quando ele é dúctil, ele tem deformações plásticas, a argila, por exemplo, ela tem plasticidade. Ela tem plasticidade, mas ela não tem ductilidade. Então, ela absorve, ela tem deformações ali permanentes quando manipulada a argila, mas se eu tentar alongá-la no sentido de formação de fios, ela não é boa, ela vai se romper. Portanto, a argila ela tem plasticidade, mas não tem ductilidade. Apesar de, na maioria das vezes, a gente pensa em plasticidade associada à ductilidade. Vamos lá, mais uma questão da banca agora IBFC. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Os materiais utilizados na construção civil apresentam propriedades que, se observadas com profundidade, podem ajudar a escolher o que deverá ser usado em cada fase e parte de uma obra. A capacidade que têm os corpos de se adelgaçarem até formarem lâminas, sem, no entanto, se romperem, recebe o nome de, não confunda ductilidade com maleabilidade. Aqui, nesse caso, é exatamente uma característica semelhante à ductilidade, porém maleabilidade. Formação aí dessas chapas, dessas lâminas do material. Tanto a maleabilidade quanto a ductilidade, ela trata aí de corpos que se moldam, né? Que se moldam
por deformações. A diferença está na formação de fio ou na formação de lâmina. Ambos toleram deformações e se moldam mediante deformações. Então, não são materiais frágeis, são materiais dúcteis ou maleáveis, tá bom? Mais uma questão aqui da FCC, do metrô de São Paulo, diz o seguinte: uma característica dos aços é a capacidade do material de se deformar sobre ações de cargas antes de se romper. Daí sua grande importância, já que essas deformações constituem um aviso prévio à ruptura final do material. Essa propriedade ou seja, esse aviso prévio, desse alongamento, não pode ser fragilidade, é o oposto disso. Tenacidade a gente ainda não viu, elasticidade a gente já viu e não é sobre isso, não é sobre fluência e sim sobre ductilidade. Esse material que se alonga, se deforma antes da ruptura. Portanto, o gabarito letra C. Mais propriedades mecânicas aqui dos nossos materiais. Vamos falar agora de resiliência e tenacidade. Campeões, eu diria, de questões de concurso que tentam confundir o concurseiro. Veja bem, a resiliência e a tenacidade, elas estão relacionadas diretamente com o diagrama tensão-deformação. Ambas se referem à área sob o diagrama de tensão-deformação. No entanto, a resiliência vai até o limite de elasticidade do material. Então, ela é a capacidade que o material tem de absorver e restituir energia mecânica no regime elástico. Se você percebe aqui, a gente está falando de densidade de energia quando a gente calcula uma área sobre o diagrama tensão-deformação, então ela é sempre dada em joule por metro cúbico, né, do material, mas o que vem ao caso aqui é o seguinte: o quanto o material consegue absorver de energia e depois, quando descarregado, devolver a energia ao meio na forma de trabalho. Quanto que ele consegue ser resiliente, ou seja, absorver deformações e devolvê-las quando cessados os carregamentos. Isso é resiliência, vai até o limite elástico do material. No entanto, a tenacidade, ela vai um pouco além, ela contempla toda a área contemplada pela resiliência, mas vai até a ruptura, então é a energia total. E cuidado, eu já vi banca errando isso em prova, falando que tenacidade é a energia plástica, e não é a tenacidade, é a energia elástica mais a energia plástica, ou seja, a energia total absorvida pelo material, ou a densidade de energia, né, se a gente tratar de joule por metro cúbico, que o material absorve até a sua ruptura. Então é a área total sobre o diagrama tensão-deformação, e não a área plástica, é a área total sobre o diagrama tensão-deformação. Esse é o módulo de tenacidade, enquanto de resiliência, claro, aí sim, na região elástica. Mais alguns esclarecimentos, né? O módulo de resiliência, como eu já disse, é toda essa área indicada, ou energia por unidade de volume, que o material absorve sem se escoar, né? Ou seja, até o limite ali do escoamento, e a tenacidade, volume de energia necessária, ou energia por unidade de volume necessária para fazer o material entrar em ruptura. Aqui é interessante ver que a tenacidade, ela é a resistência que se opõe ao choque, à percussão, por exemplo. O vidro ele tem grande dureza, ele é duro, material duro, mas ele tem pouca tenacidade. Ele não resiste ao choque, ao impacto mecânico. Vocês vão ver, quando a gente falar dos ensaios, que existe um ensaio de impacto, um ensaio de tenacidade, que ele vai ver quanto de energia mecânica esse material absorve até a sua ruptura, ou seja, a capacidade dele de absorver energia até se romper. E claro, o que influencia na tenacidade do material? A ductilidade e o limite de resistência. Por quê? A ductilidade me diz o quanto o meu diagrama tensão-deformação caminha no sentido positivo das deformações. E a resiliência, o quanto ele sobe no nível de tensão. Então, se eu estou falando de área, quanto mais longo, ou seja, minha base maior, e quanto mais altura maior eu tenho, mais área eu tenho. Portanto, a tenacidade está relacionada à ductilidade do material. Quanto mais dúctil, ele tende a ter mais área.
e mais resistência também. Por exemplo, o vidro, ele tem grande resistência, ou ele pode ter grande resistência, mas ele não tem ductilidade. Quando a gente analisa a área dele, por mais que ele faça isso, alguma coisa desse tipo, suba, ele não se deforma muito. Então, quando eu pego a área sob o diagrama tensão-deformação, é uma área pequena, ou seja, ele tem baixa tenacidade, embora possa ter grande resistência. Perfeito? Vamos lá. Resolver questões agora, claro, esse é o nosso objetivo. O maior valor de energia de deformação por unidade de volume, que pode ser armazenada em uma barra sem exceder o limite de proporcionalidade, ou seja, até o limite de proporcionalidade, até o limite de escoamento ali, que se confunde com proporcionalidade, eu tenho o regime elástico. Por isso, o módulo, a energia de deformação por unidade de volume, joule por metro cúbico, eu tenho o quê? Resiliência, o módulo de resiliência do meu material. Veja que a elasticidade, ela vai ali até o escoamento. A Bank-Bade usou ali limite de proporcionalidade como se fosse o limite de escoamento. Ok, está válido para materiais dúcteis. Mais uma questão, assinale a alternativa correta. Nas propriedades dos corpos sólidos, a definição é a resistência que os corpos opõem ao choque mecânico. Define a desgaste, ductilidade, dureza, maleabilidade ou tenacidade. Veja, resistência que se opõe ao choque, ao impacto, é o quanto de energia que ele consegue absorver até a ruptura, ou seja, quanto mais energia se absorve, mais ele seria ali, no caso, resistente a este choque, a este impacto. A gente vai ver que os ensaios de impacto são uma medida indireta para avaliar a tenacidade do meu material. Portanto, o gabarito letra E. Uma questão aqui da UFES, um material que absorve energia quando é deformado elasticamente. Com a remoção da carga, ele permite a recuperação dessa energia. Essa capacidade denomina-se resiliência, quanto ele consegue absorver no regime elástico, quanto de energia ele absorve e restitui ao meio quando cessadas as cargas. Questão do IBFC. É importante para a construção civil que o engenheiro tenha domínio dos conhecimentos das propriedades dos materiais. Essas propriedades se referem ao comportamento do material em diversas situações e em níveis de solicitação do normal ao crítico. Sobre as propriedades dos materiais, leia as sentenças e assinale a alternativa incorreta. Tenacidade é a capacidade do material de absorver energia devido à deformação ou até a ruptura. Não se mede pela resistência ao impacto, somente pela deformação. Aqui a gente vai ver a resistência ao impacto é exatamente uma das formas de se medir ali indiretamente a tenacidade de um corpo. Então essa daqui aparentemente é a minha questão incorreta. Vamos ver se o restante é coerente, se o restante está correto. Ductilidade. Ductilidade é a capacidade de alguns materiais têm de, ao sofrer a ação de uma força, deformarem-se plasticamente sem se romper, ou seja, ele é dúctil, consegue atingir grandes deformações. Quanto mais dúctil, maior a deformação de ruptura. Contrário de ductilidade, fragilidade, correto? Elasticidade, capacidade de um material de se deformar quando submetido a um esforço e de retomar a forma original quando o esforço é cessado, quando o esforço termina. Resiliência é a máxima energia de deformação que o material pode absorver sem sofrer deformações permanentes, claro, no regime elástico. É a capacidade de absorver energia elástica. Correto, então, gabarito letra A. Tá aqui o ensaio que eu falei para vocês, os ensaios de impacto. Ensaios são ensaios dinâmicos que vão avaliar a resistência à fratura frágil. É uma estimativa, ou seja, pode ser utilizado como uma estimativa indireta da tenacidade do material. Mas, basicamente, o ensaio consiste no seguinte: eu tenho um corpo de prova localizado ali abaixo, ele já tem um entalhe que direciona a ruptura e eu só solto um pêndulo de uma altura H. Ele passa, ele tem que necessariamente romper esse material, claro, senão a gente tem que refazer o ensaio, rompe o material e atinge do outro lado uma altura H'.
ou seja, ele perdeu ali de H, que foi a altura que ele saiu, em condições normais, ideais, sem atrito e sem contato, nenhum choque mecânico, ele atingiria H novamente. Claro que a gente tem um coeficiente do equipamento para corrigir os cenários que não são, obviamente, ideais, mas que a gente idealiza na forma de viabilizar ensaios. Mas a ideia é essa, solta de uma altura H, rompe o material e ele não volta mais a H, ele perdeu uma certa energia, estudo calculado, a gente tem uma medida indireta e uma estimativa da tenacidade, ou seja, quanto material absorveu pelo impacto de um pêndulo, de um martelo, que tinha uma energia total conhecida, e daí depois atingiu um outro estado de energia, perdeu uma quantidade de energia para romper, para causar ruptura no corpo de prova, e daí a gente tem uma estimativa da tenacidade, que é exatamente a quantidade de energia que o material consegue absorver até a sua ruptura, diferente da resiliência, que vai até o limite de elasticidade do nosso material. Para não ficar muito longa a aula, vamos rodar uma vinheta rapidinha e continuar falando sobre propriedades mecânicas dos materiais.